Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, o professor Jorge Luiz. Antes, não se esqueçam, se inscreva aí no nosso canal, dá um like aí no nosso vídeo para vocês poderem ter acesso a diversos outros conteúdos relacionados à disciplina de geografia, ok? Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Nós iremos falar sobre o sistema de orientação do espaço geográfico, mais especificamente sobre os pontos de orientação cardeais, colaterais e subcolaterais, ok? Então prestem atenção nessa videoaula. Há várias formas de nos orientarmos no espaço geográfico que vivemos. Podemos escolher, por exemplo, uma série de elementos constituídos pelos seres humanos ou pela natureza que vão servir como pontos de referência. Um exemplo, eu fui convidado para a festa na casa de um amigo meu, só que eu nunca fui nessa casa. O que eu vou fazer? Eu vou pedir a ele uma série de pontos de referência e ele vai me listar esses pontos de referência para que eu possa chegar com mais facilidade à casa dele. Então os pontos de referência vão nos ajudar a nos orientar num espaço que nós não conhecemos. Mas, por exemplo, se nós estivermos num deserto ou no oceano, como que a gente vai se orientar se a gente não tem pontos de referência conhecidos? Então, galera, esse desafio começou a ser vencido quando se percebeu que era possível se orientar a partir dos astros. Quais seriam os astros? O Sol, a Lua e as estrelas. Consequentemente, a observação desses astros permitiu ao ser humano se localizar em espaços onde a gente não tem pontos de referência conhecidos. Olha só, galera, todas as manhãs nós podemos perceber que o Sol aparece aproximadamente na mesma direção, ok? E que no final da tarde ele vai se pôr na direção oposta. A Lua também tem o mesmo percurso semelhante ao Sol. E as estrelas, como por exemplo a constelação Cruzeiro do Sul, elas são capazes de nos indicar o rumo a seguir. Então, a partir da observação desses astros, conseguimos nos orientar melhor no espaço geográfico e, consequentemente, definir os chamados pontos de orientação, cardeais e colaterais. Sobre isso, prestem atenção. Vai ser justamente a observação do Sol que vai definir, por exemplo, os chamados pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E, consequentemente, a partir desses pontos de orientação, nós vamos poder estabelecer outros pontos de orientação. Então, sobre isso, prestem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Nós vamos construir a Rosa dos Ventos a partir do sistema de observação do movimento aparente do Sol, ok? Então, fiquem ligados aí nessa dica. Vamos lá, galera, presta bem atenção no que eu vou explicar para vocês. Nós temos a sensação de que o Sol está movimentando-se todo dia lá no céu. Será que é o Sol mesmo que está se movimentando? Não. Na verdade, quem está se movimentando diariamente é a Terra. O Sol está lá parado. A Terra que está em constante movimento de rotação. Então, nós, por estarmos na Terra, temos a impressão de que está fora, ou seja, o Sol está em constante movimentação. Mas, na verdade, quem está se movimentando é a Terra, a partir do seu movimento de rotação, que ela se movimenta em torno do seu próprio eixo. Então, galera, a partir do movimento aparente do Sol, nós vamos poder estabelecer pontos de orientação. Prestem atenção aqui, nessa dica que eu vou passar para vocês. Primeira dica, primeira coisa que nós temos que observar todo dia. Aonde o Sol nasce? Vamos lá. Todo dia de manhã, observar a direção aproximada que o Sol está nascendo, ou seja, surgindo. Observando a direção que o Sol surge toda manhã, nós vamos começar a definir os pontos cardeais. Prestem atenção aqui. Então, o que a gente faz? Nós indicamos com o nosso braço direito a direção que o Sol nasce. Então, nós vamos apontar, como se fosse esse bonequinho aqui, ó. O nosso braço direito vai indicar a direção onde o Sol nasce. Essa direção onde o Sol nasce nós vamos chamar de leste, ok? Então o Sol está percorrendo o céu no chamado movimento aparente. Não é o Sol que está se deslocando, é a Terra. A direção que o Sol surge, aproximadamente, vai indicar o leste. A direção oposta é onde o Sol vai se pôr, que a gente vai chamar de oeste, ok?
À nossa frente, nós vamos ter a direção norte, ok? E o oposto da direção norte vai ser a direção sul. Consequentemente, a partir da observação do Sol, nós conseguimos definir os chamados pontos cardeais: leste, oeste, norte, sul, ok? Então, galera, em muitas situações, os pontos cardeais não são suficientes para a gente estabelecer uma direção de localização de determinados elementos no espaço geográfico. Nós vamos precisar de pontos auxiliares ou pontos complementares. Os primeiros que vão poder nos auxiliar vão ser justamente os chamados pontos colaterais. O que seriam os pontos colaterais? São justamente os pontos de orientação que vão estar situados entre dois pontos cardeais. Preste atenção aqui nessa dica, ok? Entre o norte e o leste, nós vamos ter a localização de um ponto colateral. Que ponto colateral vai ser esse? Nordeste. Olha só, o próprio nome dele já nos indica a localização dele. O Nordeste é o ponto colateral que vai estar situado entre o norte e o leste. Nessa direção aqui, ó, entre o norte e o oeste, nós vamos ter a direção noroeste. A direção noroeste, como o próprio nome já nos indica, vai estar situada entre o norte e o oeste. Entre o sul e o oeste, nós vamos ter a direção sudoeste, ok? Olha o nome, sudoeste, está localizado entre o sul e o oeste, ok? Aqui, entre o sul e o leste, nós vamos ter a direção sudeste. Olha só o nome nos indicando. Sudeste vai estar localizado entre o sul e o leste. Então, Nordeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste vai nos indicar os chamados pontos colaterais. Mas essa história não termina aí. Vamos lá agora para os pontos subcolaterais. Eles vão estar situados entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Preste atenção. Por exemplo, aqui, entre o Norte e o Nordeste, nós temos o ponto chamado Norte-Nordeste. Isso daí mesmo. É a junção dos dois, ok? Entre aqui o Norte e o Noroeste, nós vamos ter Norte-Noroeste, ok? Entre o Oeste e o Noroeste, nós vamos ter o Oeste-Noroeste. Entre o Oeste e o Sudoeste, nós vamos ter o ponto chamado Oeste-Sudoeste. É o chamado osso, ok? Entre o Sul e o Sudoeste, nós vamos ter Sul-Sudoeste. Entre o Sul e o Sudeste, Sul-Sudeste. Entre o Leste e o Sudeste, nós vamos ter o chamado S, que é o chamado Leste-Sudeste. E nessa direção aqui, nós vamos ter o Leste-Nordeste. Ok? Então, esses vão ser os chamados pontos subcolaterais. Norte-Nordeste, Leste-Nordeste, Leste-Sudeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, Oeste-Sudoeste, Oeste-Noroeste, Norte-Noroeste e Norte-Nordeste. Esses são os pontos subcolaterais. Mas prestem atenção. Os mais importantes para nós são justamente os pontos cardeais, que seriam Norte, Sul, Leste, Oeste, e os pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Os pontos cardeais e os pontos colaterais são de suma importância. Os pontos subcolaterais são pontos auxiliares. Se vocês souberem bem os pontos cardeais e os pontos colaterais, a gente vai conseguir matar a maior parte das questões relacionadas a esse conteúdo, ok? A partir da criação de todos esses pontos de orientação, nós vamos ter a chamada rosa dos ventos, que é a figura formada justamente pela junção de todos os pontos de orientação. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido melhor esse conteúdo.
Se possível, se inscrevam no nosso canal, dê um like aí no nosso vídeo para ficar por dentro de diversos outros conteúdos relacionados à disciplina de Geografia. Forte abraço, até breve. Valeu!